Pessoal, para você que está vendo esse vídeo aqui, olha que coisa interessante, tá? Eu vou pedir para você, para toda vez que você for vender, e aí eu estou falando direto com o farmacêutico, direto com o balconista, com o proprietário dessa farmácia, quando você for vender um medicamento contínuo, principalmente se for medicamentos que não tem uma saída tão grande, por favor, mostre vantagens dela tá levando mais de uma caixa daquele produto. Então, se você me acompanha no meu Instagram, eu postei lá uma venda que eu fiz de 4 caixas de um remédio que chama Alendronato sódico. Alendronato. E aí eu vou te explicar tudo sobre esse medicamento, como que é feito essa venda, tá? Esse medicamento ele está mais presente num remédio que chama Fosamax. É o mais antigo com essa fórmula e foi o medicamento primeiro que eu aprendi com essa fórmula, tá? Ele existe basicamente com a apresentação de 70 miligramas com 4 comprimidos. Mas o que é importante você aprender nesse atendimento? E aí nesse caso essa cliente já é minha cliente há muito tempo, há muitos anos, tá? Além do alendronato, ela toma um cálcio mais vitamina D, que foi passado pelo médico porque ela estava com essa deficiência no osso. Por que no osso, pessoal? Porque quando a gente trata aqui do medicamento alendronato sódio, você precisa identificar para que serve o medicamento, a fórmula do medicamento. E ele é um medicamento para tratamento de osteoporose. Então a indicação do medicamento é osteoporose, tá? E o que é importante? Você não precisa saber como um médico, como que a osteoporose acontece, mas você precisa entender o que é uma osteoporose, para você virar autoridade naquilo, para você dispensar o medicamento da maneira correta, por que ela tem que tomar toda semana, e eu vou te mostrar por que disso, como tomar. Porque é importante, tá, pessoal? Você tem que entender, pelo menos, um pouco de um processo, seja você o balconista, ou o farmacêutico, ou o proprietário dessa farmácia, tá certo? E o que acontece? O que é uma osteoporose? Geralmente é um afinamento ou um enfraquecimento desses ossos, que pode acontecer em 2 gêneros, o masculino e o feminino. Mas o que é importante? Quando acontece geralmente na mulher, acontece geralmente logo após a menopausa, tá? Isso pode acontecer porque os ovários, de uma certa forma, eles param de produzir um hormônio feminino que chama estrogênio, tá certo? Então aí a partir desse momento vai acontecendo esse enfraquecimento. Abraão, acontece em todas as mulheres? Não. Algumas estão mais dispostas, predispostas, outras não, tá certo? E nos homens acontece por quê, Abraão? Acontece geralmente por conta do envelhecimento natural do ser humano, do homem em si, ou ainda acontece pelo baixo índice do hormônio masculino, no caso da mulher o estrogênio, no caso do homem testosterona. Então quando a gente tem essa baixa desses hormônios, você consegue ter esse enfraquecimento. O alendronato, ele tem uma função tão importante que poucos balconistas sabem disso. E eu vou te falar isso aqui, para você que é o balconista, o farmacêutico, virar uma autoridade. Porque você tem que entender o porquê que esse medicamento é tão importante para quem está fazendo uso de algum tratamento ali para reconstruir o cálcio no osso, para deixar esse osso mais forte, tá? Quando a gente fala do alendronato, a gente está falando de uma substância que de certa forma ele pode reconstruir o osso, ele pode deixar o osso menos propenso a sofrer fraturas, a ficar mais fraco e disposto a fraturas. Então, olha a importância desse fármaco, tá? O que acontece? Você pode ajudar o seu cliente informando que ele pode fazer algumas coisas que podem evitar esse processo de envelhecimento do osso durante algum tempo. Por exemplo, pessoas que fumam, elas estão dispostas a ter esse enfraquecimento. Então, a tendência é que quando você vai vender essa medicação, você precisa informá-lo que se ele já fumou a vida toda, o ideal é que ele parasse ou diminuísse. Ou se ainda for uma pessoa mais jovem e está começando a fumar, que não fume porque não vai fazer bem. Uma coisa importante para esse fortalecimento do osso, exercício, tá? Exercício vai fazer com que esse fortalecimento seja maior ainda. E uma coisa legal, tá? Dieta, uma dieta balanceada, uma alimentação balanceada também pode fazer com que essa pessoa tenha um quadro
de fortalecimento, ou ainda que ela não esteja disposta a ter osteoporose, esse enfraquecimento dos ossos, tá certo? E o que é importante? Você sabe que ele é indicado para osteoporose e agora eu acredito que você entende mais ou menos como funciona a osteoporose, como evitá-la ou como ajudar nesse processo. O que é importante? Para toda indicação a gente tem uma contraindicação, né? A gente tem uma contraindicação. E as contraindicações mais comuns nesse tipo de medicamento é, por exemplo, pessoas que têm um distúrbio no esôfago, o ideal é que ela não tome esse medicamento. Distúrbio no esôfago. O esôfago, galera, ele é o que ele é basicamente? Ele é um tubo que liga a boca ao estômago, tá bom? Então por isso que é importante você entender, se ele tem um distúrbio ou se o médico vai ver que ele tem um distúrbio, ele não vai tomar essa medicação. Isso por quê? Esse é um tipo de medicamento que quando a gente chegar lá na posologia, o ideal é que essa pessoa não tome esse medicamento, que tome esse medicamento, mas que não deite em pelo menos até 30 minutos. Por quê? Porque senão ele vai acontecer um processo vai agredir um pouco o esôfago dessa pessoa, vai irritar o esôfago dessa pessoa. Então, por isso que é importante, já se ela tiver algum distúrbio, ela vai estar mais disposta a essa irritação ainda, então não pode de forma nenhuma. Se a pessoa não consegue ficar em pé ou sentada por pelo menos 30 minutos também, a gente pede que essa pessoa não tome essa medicação. Então, essa pessoa não consegue, vou botar aqui, não consegue ficar em pé ou na posição sentada por até 30 minutos, o ideal é que ela não tome também essa medicação. Por quê? Porque ela deitada vai fazer com que essa irritação no esôfago ela aconteça de uma maneira mais fácil. Então, se a pessoa não consegue ficar em pé, ou sentada, ou andando por pelo menos 30 minutos, o ideal é que ela não tome essa medicação. Então, por isso que é importante você saber como que o medicamento age, para você conseguir passar essa informação para o teu cliente e virar uma autoridade para ele. Uma coisa importante, se o médico entender que esse cara, que essa mulher possui uma deficiência de cálcio no sangue, por exemplo, provavelmente também ele não vai tomar essa medicação, tá? Ele vai ser contraindicado para essa pessoa. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que eu esqueci de colocar aqui em primeiro lugar, é a alergia. A gente está falando de um fármaco, alendronato sódico. Se ele tem alergia ao alendronato sódio, ele não vai poder tomar essa medicação, beleza? O que é importante aqui na nossa posologia? Olha que interessante. A posologia é o seguinte, você vai escolher um dia da semana, ou a cliente, né? Ela vai tomar, no caso dessa minha cliente, ela toma toda sexta-feira, por isso que ela veio comprar hoje, e aí eu vendi 4 caixas, e é importante você entender que nesses medicamentos de uso contínuo você pode estar fazendo algumas promoções para que ela leve algumas caixas a mais, né? Porque ela vai ser um medicamento de uso contínuo, a não ser que o médico trave aquela medicação, tá? Então o que acontece? Ela vai escolher um dia na semana. No caso da minha cliente é sexta-feira, então sexta-feira ela vai tomar aquele medicamento todas as sextas-feiras, de 7 em 7 dias, beleza? Então vai ser tomado uma vez por semana, tá bom? O importante desse medicamento é tomar sem alimento. Sem alimento. Então, se ela já toma alguns medicamentos, no caso da minha cliente, ela toma remédio para diabetes, ela toma remédio para pressão, e ela toma o cálcio e toma remédio para o coração. Então, nesse caso também o ideal é que ela não tome a medicação depois desses remédios que ela já toma. Primeiro ela vai tomar alendronato de estômago vazio e depois de 30 minutos que ela vai começar a fazer as alimentações delas e tomar os outros medicamentos, beleza? Então, o alendronato vai ser em primeiro momento, tá certo? Então, é importante isso, tomar sem ter sido alimentado. Uma coisa que é importante, tomar com um copo bem cheio de água, tá? Em média 280 ml de água. Vou colocar aqui, ó, tomar com 280 ml, que é a média de água, beleza? Sempre com água. Ah, mas eu gosto de tomar meu remédio com suco, não pode. Com leite, não pode. Com água, tá certo? Com chá, também não pode. É só tomar com água,
tá certo? Depois de tomar esse medicamento, a pessoa tem que ficar em pé, sentada ou andando. Justamente, pessoal, para não acontecer isso daqui, ó. Para não acontecer essa irritação no esôfago da pessoa. Então, para ela não ter esse tipo de situação, o ideal é que ela tome o medicamento e que ela não deite. Ou ela fica sentada numa posição correta, ou ela fica em pé, ou ela fica andando em pelo menos 30 minutos até esse medicamento conseguir passar por esse processo todo, beleza? 30 minutos depois, se ela quiser, ela pode também começar a se alimentar. 30 minutos depois. No caso, minha cliente, ela gosta de tomar o medicamento 6h30 da manhã, porque segundo ela acorda 5h30 da manhã. Então ela acorda, tem um processo ali, um ritualzinho, não sei o que, então ela toma 6h30. Então ela vai tomar 6h30 a medicação e ela só vai poder fazer a alimentação dela e tomar os outros medicamentos que ela toma por volta de 7h20, 7h30 da manhã, para ficar um horário bem redondinho e para ela saber que realmente aquele medicamento está fazendo o efeito que ela precisa. É tanto que ela falou que fez algumas avaliações no médico há 2, 3 meses atrás e foi avaliada de um jeito legal para o médico super agradeceu a forma que ela está tomando medicação e ela está tendo resposta no medicamento, beleza? Isso é importante. Quando a gente vem falar aqui de mais uma coisa, que é no mercado, tá? Como que funciona no mercado? Qual que é o medicamento que você vai vender? Então a gente tem o genérico, existem genéricos de muitos laboratórios, então a resposta é sim. Existem outros éticos no mercado. Quando a gente fala em ético no mercado de trabalho, a gente está referindo sempre, não porque foi o primeiro a ser produzido, porque até então o que eu nunca conheço que foi produzido no começo foi o Fosamax. Mas existe uma questão de mercado, mercadológico, a maneira que eu compro esse medicamento. E quando eu entendo que esse medicamento está sendo comprado com condição de compra, a gente entende que ele virou um ético. Tá? E aí eu conheço dois basicamente no mercado, que quando eu trabalhei em algumas redes grandes, trabalhavam bastante. Um chama Ledar, se eu não me engano ele é da Axê, eu não tenho certeza, é muito pouco vendido. E o outro que chama Osteoform, que é do laboratório, não sei, eu esqueci. Só que o que é importante aqui é você dominar os laboratórios de similares. E similares existe basicamente 4 no mercado que são muito fortes, tá, pessoal? Que tem a maioria das pessoas vão vir até pedindo esse medicamento. No caso dessa minha cliente, ele veio perguntando por um remédio que chama Endrostem. Ele é do laboratório Delta. Endrostem. Ele é do laboratório Delta. Ele é um equivalente do Fosamax, beleza? Endrostem é o Ostrazil da Teuto. Existe um mercado que chama Bonagran. Esse é muito bem vendido também. Então, se eu pudesse, eu colocaria um asterisco aqui no Endrostem. No Bonagran da Legrand. Esse é muito importante também. Muitas empresas trabalham com o Bonagran. E existe um da Exal Sandoz que não é muito comercializado, mas chama... Chama Bonaprev. Existem vários outros no mercado, tá? Eu coloquei aqui para vocês os que eu já trabalhei, tá certo? Mas o mais importante aqui é o Bonagran e o Endrostem. Por quê? Porque são medicamentos que vai trazer uma rentabilidade muito boa para o teu comércio. No meu exemplo que eu coloquei no meu Instagram, eu vendi o genérico. Por que o genérico? Porque o genérico eu consegui um potencial de compra nele muito barato. Então, ele favorece uma venda casada, que a gente chama, uma venda com mais de 2 caixas. No caso, eu vendi 4 caixas para o cliente. E eu agreguei o valor tanto de informação, com todas essas informações que eu estou passando para você, e é o que você vai passar para o teu cliente a partir de agora, para você virar autoridade nesse assunto. Mas eu quero que você tenha consciência de que quando a gente vai falar de um medicamento que é de uso contínuo, por favor, mostre atenção com o teu cliente, cuide bem dele e mostre o valor que ele vai estar economizando, levando mais de uma caixa. No meu caso foi 4 caixas, então agregue valor de conhecimento, tá? No meu caso a minha cliente já compra os outros remédios dela comigo e o mais legal, faça um pós-venda, pega todas as anotações do teu cliente, endereço, telefone e nome completo.
para que no outro dia você, Dona Maria, os remédios deram certo, a senhora está tomando medicamento, você já agenda a venda para ela no quarto mês, porque no quarto mês esse remédio vai acabar, porque eu vendi 4 caixas, e no quarto mês você vai ligar para ela. Olá, Dona Maria, eu sou o Abraão, tudo bem com a senhora? Eu estou aqui para te ajudar e eu quero te dizer que seu remédio não está acabando. A senhora quer que eu mande para a senhora? Está na promoção aqui na loja novamente, e a senhora levar 4 caixas, você não vai pagar tanto. Se a senhora quiser, eu posso estar mandando aí, tá certo? Então pega esse código e vai para cima. Boas vendas para você.